Maravilha. Então, gente, hoje aqui no canal Outro Livro, vamos trazer mais um escritor moçambicano. Já tivemos aqui o Álvaro Taruma, a Enia Lipanga, Teresa Noronha, o Álvaro Carmo Vaz. O Adelino já é o nosso quinto escritor de Moçambique aqui no canal. E iremos falar sobre o livro dele, A Biblioteca Debaixo da Cidade. É um livro que saiu pela editora Rua do Sabão, Santo André, São Paulo, uma edição brasileira, 2023. É um romance de 448 páginas. Ele tem um prefácio da professora Carla Ferreira e tem um pós-fácio da professora Vanessa Riambal. Para quem não o conhece, né, Adelino Timóteo, ele é nascido na Beira, em fevereiro de 1970. Ele é formado em docência de língua portuguesa e direito, mas não exerce essas profissões. Ele é jornalista de profissão, tem passagem por jornais influentes de Moçambique. Como poeta, publicou 8 livros de poesia. Como prosador, ele é autor de 10 romances, um livro de contos. Publicou também 4 biografias. Tem publicações no Brasil, Moçambique, Portugal. Ele saiu nas antologias Nunca Mais é Sábado, de Lisboa, pela Dom Quixote, Poesia Sempre, da Galícia, na Espanha, entre outros. Tem uma série de prêmios pela sua poesia, como o Prêmio BCI AEMO 2011, o Prêmio Revelação da Associação dos Escritores Moçambicanos também de 2001, melhor crônica jornalística em 99 e melhor autor de 2015, com um prêmio em Lisboa, pela inquestionável qualidade de sua obra. No Brasil, além desse A Biblioteca Debaixo da Cidade, né, a mesma editora publicou Os Oito Maridos de Dona Luísa Micaela da Cruz, que é um romance histórico. Você tem ele aí, Adelino, para mostrar para gente? Tá à mão? Tenho. Maravilha. Esse tem quantas páginas? Este livro tem 278 Ah, ele é páginas. mais curto. E que bom. E é uma edição recente também, né? 2023, 22. É uma edição de 2023. Isso. E na Capulana, né, que também já tivemos algumas conversas, nós temos aqui o Cemitério dos Pássaros, também um romance. E tem um livro que eu não possuo, que é Na Aldeia dos Crocodilos. Está numa série de contos ilustrados da editora. São vários autores ali, é uma série voltada para públicos de todas as idades, em verdade. Mas é isso. Então, Adelino, gostei muito do seu romance, extenso, talvez o romance mais extenso que eu conheço da literatura moçambicana contemporânea. Acho que O Olho do Herzog, lá do Borges Coelho, tem 6 páginas a menos. Eu consultei a edição aqui agora. Então, um romance bastante extenso, né? A gente tem que ter assim uma semana, pelo menos, para enfrentar o seu romance. E talvez não fosse diferente, né? Porque, afinal de contas, é um romance que atravessa três décadas da história moçambicana, com muita invenção, com muita imaginação também. Um romance um tanto labiríntico, assim. É, talvez você pudesse começar, Adelino, situando esse livro aí no contexto da sua produção literária, no contexto da sua produção artística, né? Eu não falei, mas o Adelino também ele é artista visual, né? Ele tem toda uma experiência, né, com exposições tanto em Moçambique quanto no exterior. E é um romance muito colorido, eu diria, assim, né? Com muito vai e vem, né? Com muitas personagens. Talvez você pudesse situar quando ele foi escrito, por que ele foi escrito. Talvez você pudesse nos situar nesse sentido em relação à sua carreira de escritor. Bom, é assim, eu começo a escrever o romance por aí em 2015, e era um pequeno volume, creio, de umas 110 páginas. Eu fiz uma experiência, né, por aquela altura.
de uma pequena impressão, não é? Para ver como é que ele iria estar ou se apresentar, mas depois ocorreu-me que o romance, eu não estava satisfeito com ele, queria um romance que glosasse mais sobre os fatores temporais que, de certo modo, relacionam com a etapa em que eu acho, ou pensei que as personagens e protagonistas vivem. E a história seria mais recuada para os anos 40, 30 e poucos. E ali, eh, quando eu estava em Lisboa a fazer uma pesquisa, me tropecei com a personagem Florentino Carambola, ou Laurentino Carambola. E esta personagem foi o ponto de partida para a estruturação deste livro final, esta parte final do livro, que me sujeitou praticamente a reescrever a história toda. Agora, a minha intenção nesta altura era de trazer um romance que centrasse nos movimentos proto-nacionalistas e, de certo modo, se relacionasse com o labiríntico, a luta torturosa pela libertação, de Moçambique. Daí há uma forte conexão, eh, deste período todo, dos anos 30 a 75, 74, que o Uhum. livro termina. Sim, sim. Não, E fez uma pergunta que me escapou, não é? Não sei não, se você começa ali em 2015, e quando é que você finaliza? E, na verdade, o que eu tinha perguntado um pouco é como é que você situa esse livro é, no tocante à sua obra como um todo, né? Que importância ele tem? Ele retoma aspectos da sua escrita pregressa? O que ele acrescenta no... bom, eu pretendia que este livro absorvesse todo o meu conhecimento, todo o meu saber sobre a arte da escrita ou a arte do romance. E uma vez que não posso ser juiz em causa própria, seria difícil dizer como é que eu situo este livro no conjunto da minha obra toda. Uhum, uhum. Eu deixaria esse aspecto para os leitores e os críticos literários. Tá certo. Essa edição com essa dimensão, ela saiu só no Brasil ou ela foi publicada antes em Moçambique? Em Moçambique também saiu uma edição com esse formato todo, não é? Com esta lombada grande. Mas eu creio que a edição de Moçambique provavelmente tenha menos 10 ou menos 15 páginas, Aham. mas isto não retira nenhuma secção, nenhum capítulo, é apenas a forma como o editor brasileiro Ah, sim, resolveu, graficamente o livro. pois sim. E como é que você construiu esse livro, Adelino? Porque é um livro muito, assim, muito intrincado, tem muita personagem, tem muitos dados históricos, tem muita ambientação no Rio de Janeiro, na Beira, em Lisboa, em Moçambique como um todo. Como é que foi o processo de escrita, no fim das contas, né? Para montar todo esse
essa catedral que você traz aqui, essa biblioteca, Bom, digamos assim. é assim, é, eu tenho uma forte relação com a minha cidade natal, que é a Beira, e, e uma das cidades fora da Beira que eu domino perfeitamente é Lisboa. Então, eu não queria, de forma nenhuma, eh, escrever este livro sem ambientá-lo tanto na Beira como em Lisboa, porque para mim o livro também discorre com uma perspectiva mais com as personagens parecem tocar de certo modo este âmbito, não é? Escritores e com uma ambição neorrealista, ou seja, o realista, e um campo muito vasto daquilo que é a literatura em si, e admitir um bocadinho, glosar numa amplitude, numa esfera que transcendesse a dimensão moçambicana. Pois é. Eu acho que essa é um caminho, talvez, né, da literatura moçambicana contemporânea de colocar Moçambique no mundo e o mundo em Moçambique também, né? Eu tenho visto isso, seja naqueles autores como Mia Couto, por exemplo, né, que tem uma divulgação internacional bastante ampla, né, seja nos autores mais restritos ao mercado local ali. Eu acho que colocar Moçambique no mundo e o mundo em Moçambique tem sido uma tendência dessa escrita mais contemporânea. E o que eu vejo de muito especial no seu livro é o lugar do livro, é o lugar da biblioteca, esse canto lírico que você traz, que homenageia a poesia, que homenageia o lugar do saber, como um lugar de luta anticolonial também, né, me parece. Como é que foi Sim, é pensar verdade. o livro e a biblioteca nesse sentido? É verdade, porque a biblioteca é um espaço cosmogônico, é um espaço de acolhimento de vários saberes que se configuram a universalidade. E, na verdade, eu começo a escrever o livro numa fase em que havia um certo dilema, uma certa discussão sobre os cânones da literatura e sobre a pertença do escritor neste âmbito, com uma tendência quase redutora da parte de alguns críticos que focavam a literatura africana como um subgrupo de uma literatura mais vasta, ou seja, de uma literatura mais categorizada. Então, com este livro também pretendo reivindicar essa universalidade, se me permite, eh, da literatura moçambicana. Perfeito. Pois é, eu vejo isso também no trabalho crítico do professor Francisco Noah, um intelectual, um crítico preocupado com essa dimensão da universalidade de todas as literaturas nacionais e principalmente a literatura moçambicana. De fato, a leitura externa é carregada de preconcepções e de categorizações, como você disse, né? E essas categorizações são sempre hierárquicas no fim das contas. Então, é bastante problemático isso. Mas, e aí, vamos falar um pouco dessas personagens aí, dessa homenagem que você faz ao cânone, que é uma homenagem que, ao mesmo tempo, brinca com o cânone e um cânone da língua portuguesa.
né? Um cânone que traz esses autores para a moçambicanidade, né? É quase que uma apropriação desses autores, o Cervantes, o Fernando Pessoa, o Camões, o Machado de Assis, Sim. e o Essa, né? Sim. Se pudesse falar como é que foi brincar com isso tudo aí. Bom, fico muito satisfeito quando é, compreendo que o Ricardo Pedrosa Alves pode alcançar a dimensão desta comunicação, porque realmente eu queria recriar essa atmosfera. Na medida em que nos meus estudos, na minha compreensão sobre a história, Portugal esteve sujeito à Espanha durante um período de 40 anos e é uma terra mátria do Cervantes. E o Cervantes tem uma personagem emblemática que é o Dom Quixote. Nesses termos, eu procurei trazer para Moçambique o Dom Quixote, numa forma desconstruída, não é? Que aparece numa das personagens Uhum. que o Ricardo Alves pôde perceber. E da mesma forma, pensei várias vezes que o Brasil, do outro lado do Atlântico, tem uma ligação muito forte com a África, com Moçambique, com esse domínio todo, este império decadente, ou este império do passado. Então, fui buscar uma figura ali, como disse, não é? O, o escritor Antônio Machado, não é? No Brasil, o Eh, Machado de Assis. Mas Machado de Assis, desculpa. o Machado de Antônio. Assis. A princípio, eu tinha pensado no Antônio Machado, né? O Antônio Machado é o poeta português, não é? Aliás, poeta espanhol. Pois é. É, Mas como a personagem vem para o Rio de Janeiro, aí eu fiz a relação com o Machado de Assis, mas talvez tenha feito sim, equivocadamente. sim. Não, 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 não. Está muito bem feito. Afinal, eh, há um espaço geográfico que o livro respeita, na sua cartografia. E esse espaço era o Brasil. O Brasil não podia ficar distante daquela ambição. É um livro no qual eu não posso esconder, talvez seja muito extenso, muito, com uma lombada muito grande, porque o sonho era trazer à discussão e ao espaço dessa recriação muitas personagens. Sim, sim, Basicamente isso. sim, sim. E no fim das contas é uma homenagem, né, a esses fundadores, de certo modo, né, do modo de ver a realidade, né, que é esse modo de ver a realidade pela língua portuguesa, no fim das contas, né? Mas você os coloca, né, esses personagens todos em muitas aventuras mundanas, né? Eles interagem e eles são fantasmas ao mesmo tempo, né? E eles são Sim, objetos sim, de contação de histórias permanentes ali, e eles vão interagindo e com muita graça, inclusive, né? Tem graça diante da desgraça, né? Que é a perseguição colonial, a PIDE ali presente, né? A censura, sim, a, as críticas à imoralidade da literatura. Deve sim. ter sido divertido, né? Escrever isso daí, né? Foi divertido na medida em que eu parti de um horizonte em que eu lia, eu já tinha lido Machado de Assis, já tinha lido o Jorge Amado e o Essa, já tinha lido praticamente uma grande parte da obra do Essa, do Fernando Pessoa, e nesse exercício apenas de recriação também estava ao mesmo tempo
a tributar, estava a tributar pela riqueza imensa que eles oferecem num vasto espólio documental que eles nos legaram. Dali foi divertido por isso e também será por isso mesmo que o meu horizonte de elaboração desse romance passou normalmente daquilo que seria comum. Eu trabalho um livro ao tempo de 1 ou 2 anos, no máximo 3, mas neste caso foi quase uma década. Ah, imagino que sim, né? Para fazer toda essa rede funcionar sem, sem equívocos, né? E justapondo temporalidades, geografias, narradores. Acho que é um trabalho de uma construção muito engenhosa e difícil, eu imagino, né? Deve ter sido bem difícil também, divertido por um lado e difícil, como você disse aí, pelo tempo despendido. Diga uma coisa, Adelino, qual que é a importância da memória nesse livro, a memória histórica, né? Assim, resgatar esse ambiente de luta de libertação colonial pelo livro também. Qual a importância da memória nesse romance? A memória serviu para iluminar as zonas de penumbra e, ao mesmo tempo, ajudar na sua estruturação. Porque se não fosse esta memória, o encadeamento do livro poderia ter sofrido uma certa derrapagem, e, um certo desnorte que, em termos finais, não podia resultar com a ambição que eu pretendia. Então, se quiser, este livro pode também considerar um documento, na medida em que trabalha sobre a memória e Uhum. trabalha sobre as etapas epocais que incidem sobre a configuração social e política do país de onde nasci. Pois é, o livro, né, para quem não o conhece, claro, ele vem com os capítulos muitas vezes nomeados pelo ano, né, em que os acontecimentos se dão. Então, aqui, por exemplo, o capítulo 13, ano de 65, o capítulo 14, ano de 66. Depois ele recua para o ano 38, por exemplo, no capítulo seguinte, e por aí vai, né? Ou seja, tem uma sobreposição, um ir e vir do tempo, né? Sim, Também contrariando aquela coisa, aquela ideia de que o tempo é linear, né? O tempo é cheio de idas e vindas, e principalmente quando a gente exerce a memória sobre ele, né? Nesse sentido, eu imagino que você lidou com diferentes documentos, com diferentes pesquisas, né, para compor esse todo, né? sim, eu penso que a partida a ideia existia, mas trabalhar sobre ela, glosar sobre ela, exigia eh, ter à mão um puzzle e trabalhar este puzzle. Resulta, às vezes, difícil quando se tem a ideia, mas com o empenho a que o autor se propõe, resulta também divertido, porque, no fim, se tem também a ideia de que a arte do romance é a arte de construção de um tempo daquele que nós vivemos ou que os outros viveram, as vidas que vivemos, não é? E a vida que os outros viveram, sendo a vida que os outros viveram uma vida que depois nos apropriamos dela e se torna a nossa. A minha ideia, no fundo, era essa.
passar uma certa ilusão de que o narrador tivesse vivido esse tempo todo, dos Uhum, anos 1936 até o ano 75. uhum, Em uhum. suma, a ideia da memória também passa por ali. Sim, sim. Eu encontro uma similaridade entre o Cemitério dos Pássaros e a Biblioteca Debaixo da Cidade, né? Já uma similaridade nos títulos, de certo modo, né? Porque o cemitério é algo soterrado, né? Também os mortos ali estão soterrados e a biblioteca que fica debaixo da cidade, né? Mas ao mesmo tempo o livro é isso que transcende, né? Que sobrevive no fim das contas, né? Há há todo um clima ali de parecido com o Nome da Rosa, por exemplo, do Humberto Eco, aquela coisa de uma sociedade secreta que mantém aqueles livros ativos, né, vivos. E no Cemitério dos Pássaros nós temos também esse protagonista aí que imagina as pessoas como pássaros no fim das contas, né? Ou seja, que também transcendem esse cemitério no fim das contas. É uma característica comum entre esses dois livros, né? Eu penso que eu não tinha me apercebido disto, mas uma vez sou o pai desses dois livros. Os livros, muitas vezes, um livro resulta do outro, um livro dialoga com o outro, e não só, pode ser que seja uma continuidade, pode ser que, em alguns casos, um ou outro autor se tenha fracassado num livro e resolve escrever outro livro, a ver se corresponde da forma como ele sonhava. Embora nunca estabeleci esse paralelismo entre os dois livros, posso admitir que os meus livros funcionam muito nessa aura do tempo, muito preocupado com a reescrita e a memória, Pois é. muito É, preocupado com há quem essas diga, duas dimensões, da reescrita e da memória. sim, sim, são esses aspectos aí, né? Há quem diga que o Sim. escritor escreve sempre o mesmo livro, né? Mesmo, e isso seria a característica pessoal, assim, ali por trás Pode ser, repara nas trilogias, repara nas trilogias. A trilogia, muitas vezes, é uma tessitura que destina a preencher os espaços vazios ou a iluminar alguns espaços que o outro livro não dispõe. veja, Então, pois, há um caso muito paradigmático, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Jorge Amado, que escreveu vários livros sobre o café, Cacau, vários livros sobre o carnaval, isso. e se a gente lê o Jorge Amado, a gente lê Jubiabá, ou Gabriela de Cravo e Canela, a gente sente que há esta referência quase reincidente. Viu, Adelino? Me diga uma coisa. É, tem um, Sim, tem um pesquisador da literatura moçambicana, um dos maiores, o professor Nazir Khan. O professor Nazir, ele tem um texto dele em que ele fala que a cidade de Maputo tem pouca representação na literatura moçambicana, que vem até os anos 2010, mais ou menos, e só agora Maputo começa a ser protagonista de ficções, né, passadas naquela cidade, que os espaços do campo rural, o espaço do litoral, mesmo a ilha de Moçambique, teriam mais representação na literatura, né? E quanto à cidade da Beira, né? A gente sabe que a Beira é o lar de origem
de você, é o lar de origem de Mia Couto, é onde viveu João Paulo Borges Coelho. É, qual que é a representatividade da Beira no cenário cultural moçambicano e como que a literatura vê a Beira? Você acha que a Beira é uma região bem representada na literatura moçambicana? Eu penso que sim, eu penso que o imaginário da Beira, de certo modo, está muito bem identificado e tem um espaço, não diria privilegiado, mas um espaço marcante na literatura moçambicana, do qual é quase impossível de o esquecer ou de de o descategorizar. Por exemplo, há, há um livro escrito por Mia, que é o Vozes Anotecidas. Provavelmente há um ou dois contos lá que refletem a periferia da Beira. Há também alguns livros escritos por o Ascenso Freita, que é A Outra Margem da Guerra, está também lá refletida à Beira. Há um livro que é uma epopeia de um escritor que quase não foi compreendido e rapidamente esquecido. Chama-se o Bassana Damuji. Escreveu o, o romance Milandos da Terra, ou Milandos de uma Terra, um título assim, e que glosa muito, muito firmemente sobre a chegada dos libertadores a Moçambique. E esses livros, de certo modo, fazem um mapeamento daquilo que é a literatura produzida hoje e daquilo que é um legado que os jovens escritores tomam como ferramenta para dissecar no seu trabalho. Assim, é da natureza do romance também tentar, né, representar as várias geografias, né? Me conta uma coisa, Sim. como é que surgiu essa ideia da geração realismo tropical que aparece no seu romance ali? É, tem uma ideia por trás disso, né? Um realismo tropicalizado ali. O que que é isso exatamente? O que que você pensou com com essa denominação? É assim, os escritores realistas são aqueles que estão mergulhados no tempo e nas causas que tocam a sociedade de certo modo, os inquietam. E considerando a etapa epocal que o meu livro toma e discorre, eh, esses escritores poderiam ter surgido nos no início dos anos 30, depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Eh, Então, já eram escritores com uma mentalidade igualitária, libertária. Então, dali, como dizia, a minha preocupação é de fixar alguns elementos na própria memória. Esses escritores existiram, mas muitos deles foram esquecidos. Então, era preciso ressuscitar esses escritores e Uhum, tentar dar um espaço. uhum, exatamente. Por isso eles aparecem como fantasmas ali no romance, mas Sim, fantasmas vivos no fim das contas, né? Presentes, fantasmas vivos. presentes. Fantasmas vivos. Um dos aspectos políticos do seu livro é essa presença da censura, a presença do Estado totalitário português, da perseguição policial e política pela PIDE. Esse é um aspecto político essencial, né, do romance.
Um- Não sei se é essencial, mas é, de certo modo, um aspecto que se torna relevante para marcar os sentimentos da época. Porque uma das coisas que estava muito presente na época era a presença de uma polícia repressiva, uma polícia política. Então, era necessário. O livro, sem essa referência, perderia a sua densidade. Então, Uhum, foi por isso que eu trouxe a PIDE nessa glosa. uhum. E você acha que a censura ainda acontece hoje na literatura contemporânea moçambicana? Que tipo de censura aconteceria, né? Talvez uma censura a partir do próprio mercado, né? Não sei. Mas você acha que tem ainda um clima de censura para determinados temas? É, eu creio que sim, existe. Este livro parte também de uma experiência muito particular. Por exemplo, referi-me sobre aquelas 4 biografias que eu escrevi e há uma situação em que eu as publico e são biografias com um certo cunho histórico e político. Algumas pessoas vão comprar a livraria por terceiros, vão comprar os livros por terceiros, enviam outras pessoas. Não querem chegar à porta da livraria, porque não querem ficar mal vistas. E depois houve uma situação e outra em que, quando sai o meu livro e eu pretendo distribuir, uma ou duas livrarias falam comigo que antes queriam ler o livro e só depois é que iriam dizer sim ou não à, Pois. à venda do livro. Aham. Então, há um certo, talvez, um certo alter ego da Adeline Timóteo nestes livros, neste romance, A Biblioteca Debaixo da Cidade, porque ainda que não seja algo daquele tempo, há situações deste tempo que se configuram no passado. Pois é, me parece evidente assim mesmo. É, você vê vitalidade na literatura moçambicana contemporânea? Você é um leitor da literatura moçambicana contemporânea? Como é que você a situaria assim? Bom, é assim, eu tenho que ser muito sincero. Da posição em que eu me encontro hoje, como um indivíduo muito viajado, muito que está sempre a viajar, e eu não tenho uma ideia muito realista sobre o que se está a produzir hoje. E, a mim só talvez avultam alguns nomes, mas seria injusto da minha parte afirmar com segurança sobre aquilo que está-se a produzir hoje. Estou às vezes um mês em Moçambique, depois no outro mês já não estou, Aham. e assim de repente passa um ano e há quase um livro que é publicado por semana e há autores novos que, do meu ponto de vista, cujo número provavelmente hoje supera o número de escritores que produziam até o ano 2010, por aí. Mas ainda é uma produção predominantemente poética, né? Eu acho que a produção, os jovens, em É, geral, começam na poesia mesmo, né? bom, eu penso que o primeiro caminho é a poesia, porque a exigência da poesia é diferente da do romance. O romance é, é um livro de grande fôlego e um livro que é um gênero, dizia, é um gênero que
obriga a muita leitura e a coleta, talvez, de muita informação, se pretende trabalhar no gênero histórico. E quando se é muito jovem, eu dou um exemplo de mim mesmo, quando se é muito jovem, ninguém quer mergulhar nessas águas, porque sujeita a muita solidão e a uma carga de paciência que, eventualmente, os autores jovens não dispõem ou não, não necessitam, porque é preciso viver com urgência as demandas do tempo em conformidade com a idade. Claro. Acontece que Você- o romance, nós nos mergulhamos no romance porque, no fundo, vivemos e a uma determinada etapa queremos contar. sim, sim. Você escreve poesia Quando ainda? estamos lá. E eu escrevo poesia, é um dos géneros que mais cultivo no intervalo entre um romance e outro, ainda que não publico com a mesma reincidência como o romance, como no Uhum. caso do romance. Deve ter muita coisa guardada, então, né? Provavelmente. Tenho talvez 2 ou 3 livros de poesia prontos, mas que aguardam o seu tempo, porque o compromisso grande tem sido com o romance, com as biografias, e vou deixando a poesia Uhum. para, para um tempo posterior. E não só, porque também eu tenho para mim que a poesia é um gênero difícil, não é um gênero, apesar de se crer que é algo fácil, é um gênero difícil, porque obriga a pesar a palavra uma a uma, a sentir a densidade delas e o sentido, e aprender o sentido delas de uma forma quase milimétrica Uhum. e, e que não resulte na redundância com que muitas vezes nos confrontamos. Lemos um poema e nos parece um enlatado, não é? Com muitas palavras e Uhum. que depois não resultam senão na, na, na na forma como está arrumado, mas que de poesia não tem nada. Pois é. É, esse é uma coisa que é universal no fim das contas, mas o que chega no Brasil, eu estou falando agora da recepção brasileira, chega no Brasil da literatura moçambicana hoje é predominantemente a ficção. Os poetas chegam muito pouco, raramente temos uma edição de poesia, a própria Capulana edita pouca poesia. A Capulana é a editora principal, né, a casa do acolhimento principal aos escritores de Moçambique, de Angola, no Brasil. Talvez seja a casa editorial com mais volumes, com mais títulos, né? Mesmo ali chega muito pouca poesia. A gente tem algumas antologias de poetas mais clássicos aí, o José Craveirinha, o Rui Knopfler, tem alguma coisa que poetas que já receberam edições mais completas. Mas a literatura contemporânea, o que tem, assim, talvez gerado mais interesse nas leituras brasileiras seja a ficção. Tanto que é o seu caso, Bom, né, também, né? o que eu devo dizer uma coisa, e eu notei nos primórdios do ano 2000, a poesia começava a conhecer um certo cansaço, se me permite. Uhum, E esse cansaço resultava da sua acidência ao romance e também na forma como as pessoas olham a vida hoje em dia. A poesia tinha um certo berço nas demandas de um certo tempo, um tempo que se pretendia cartografar com os grandes momentos históricos
e as grandes lutas, as grandes epopeias, que a partir de certa altura deixaram de ser significantes. Embora se deva dizer que há duas ramas da poesia que são paralelas e nunca se cruzam, quer dizer, a poesia lírica e a poesia de circunstância. Mas é verdade que a poesia lírica foi perdendo a sua substância, não diria perdendo a substância, perder a substância do ponto de vista de quem a produz, mas substância da parte de quem a lê, porque com a internet, com a disposição de todas as ferramentas na mão, as pessoas preferem buscar os autores que estão mais acessíveis. E nesses termos, ninguém quer comprar o livro de poesia. E é ali que começa a fase mais acelerada da decadência da poesia. E algo que parece um pouco sui generis é a prosa, é o romance, que é um pouco difícil de se encontrar, nas redes sociais. Uhum. Dali, esta sobrevivência do romance, pelo menos hoje. Concordo, concordo com você. Eu acho só que tem, no caso da recepção brasileira, da leitura brasileira das literaturas africanas, eu acho que tem um aspecto que é a sede brasileira, a necessidade brasileira de conhecer a história nacional moçambicana, por exemplo. E o E, romance e traz não isso, só, né? e não só, o Brasil é um país, é uma antiga colônia de Portugal, com uma população, uma larga população africana. Estava a falar de Capulana. A Capulana é uma editora que parece estar no centro de produção de figuras ligadas aos movimentos emancipistas, não é? Africanos, como seja eh, a professora que produz. Depois havia uma outra editora, Nhandeio, com um nome assim um pouco difícil. Nhandala, Nandiala. Nhandala. Acho que é a Sim, sim. Nandiala. Nyandiala, sim. Eu tenho problemas com nomes, com esses nomes. Então, também era uma pessoa negra, africana, que trabalhava nesta preocupação de trazer autores africanos, porque isso também interessa a esse público negro que está Uhum. no Brasil, não é? E também interessa aos estudiosos muito vinculados à literatura africana, interessa às pessoas, eh, interessa às pessoas muito mais flexíveis, mais liberais, de conhecer também este outro lugar, esta outra África, de que os seus pais, os seus avós saíram e que, de certo modo, estão ligadas por afinidade. Ah, sim. Daí este boom que a literatura africana conheceu no Brasil, e talvez seja a razão porque eu hoje publico no Brasil, publico mais no Brasil que em Portugal, porque o Brasil está muito preocupado com a África. Sim, sim. A gente tem até uma política afirmativa, a gente tem uma legislação que foi feita em 2003. Tem uma lei, a 10.600, já esqueci a lei, mas tem a lei lá de 2003 que justamente impõe, né, o ensino da cultura e da literatura afro-brasileira e africana nos níveis de ensino, né, nos três níveis de ensino. Então, claro que isso também abre um mercado, no fim das contas, né? Eu acho que isso Sim, diz sim. respeito Para também à mim, ainda bem, porque população negra, né, brasileira. eu me sentia, de certo modo, um pouco encalhado e um pouco confinado a publicar em Moçambique. Agora, com esta abertura no Brasil, dentro de um ano
ou dentro de alguns meses, saem mais dois livros meus Ah, no é? Brasil. Sim. Um deles Nojos de Macrum, que é um livro que vai na quarta edição em Moçambique. Depois sai um outro que saiu em Portugal, que é O Apocalipse dos Predadores. Então, como escritor moçambicano, eu me sinto grato por esta abertura do Brasil e esta preocupação de conhecer o outro lado do Atlântico, Sim, sim. a É a literatura lei, transatlântica. é a lei 10.639. Eu tinha me esquecido do número dela, mas é isso. E Então, Ademir, graças a essa lei 10.139, eu conheci pessoas fabulosas, bastante interessantes. uhum, A professora Vanessa Rimbal Pinheiro, a Carla Ferreira, a Carmen Lúcia Tindou, eh, uma série o Nazir Khan, já estive com ele em Lisboa, na Feira do Livro de 2014. O Ricardo Riso, que já não vejo por aqui, mas era uma das figuras também muito preocupada com uhum, este movimento da literatura africana, embora eu discordasse um pouco. Eu não estou muito preocupado com esta coisa da negritude. A mim, a literatura não tem raça, a literatura não tem cor. Não podemos fazer da cor um elemento eh, um elemento fundamental das nossas idiosincrasias. Eu penso que a produção literária conta mais em relação àquilo que eu sou. Se eu sou azul ou sou amarelo, a raça não é doença, a raça não é algo não é algo que me preocupa. O que me preocupa é a miséria, a violência, as guerras, mas o que me preocupa não é a condição de eu ser um homem negro. Para mim, ser um homem negro é até honroso e eu faço apologia de que ninguém poderia se chatear com isso ou aborrecer-se com isso. O que eu discordo também é que essa questão de literatura africana seja tomada como algo subalterno no conjunto da literatura global. Isto que é um problema, porque apanha escritores com uma mentalidade um pouco mais aberta ou liberal, apanha esses escritores em contrapé e acabam marginalizando vozes que, de certo modo, são mais universais e interessariam mais a literatura universal que alguns. Eu conheço escritores africanos que são mais universais que alguns escritores que eu leio pela Europa, sim, ou alguns escritores que eu tenho acesso porque vêm da América. uhum, Então, tem de haver uma forma de acabar com isto, tem de haver uma forma de acabar com, com esse departamento pequeno, não sei, criado nas universidades, que é literatura africana com gente um bocadinho informada ou com capacidades um pouco limitadas para perceber o alcance dessa literatura. Porque eu também estive a fazer um estudo sobre essa dinâmica do surgimento da literatura africana na Inglaterra, nos Estados Unidos. E tenho alguns livros que tratam destes assuntos e o espírito que norteou a criação desta desta área, não é? Era para tentar fazer um certo equilíbrio entre o que se conhecia do outro lado e o que se publicava realmente na Europa, no Reino Unido naquela altura, ou nos Estados Unidos, dentro daquele amplo movimento do modernismo, e depois com
o surgimento daqueles movimentos da negritude. Eu penso que há alguma coisa que não está a funcionar bem e que é preciso reestruturar com essa história de literatura africana. E muitas vezes aborreci-me estando em Lisboa, Uhum, eh, sendo convidado para um determinado colóquio, um determinado seminário, e, e o tema tratado era sempre esta situação de literatura africana, como se fôssemos aqueles fulanos que estão ali naquela esquina. E para não me aborrecer, na verdade, eu decidi afastar-me um pouco, distanciar-me um bocadinho deste protagonismo, desta perspectiva sim. que me mergulhava muitas vezes num mar de desilusão, porque algumas pessoas precisam desse género como um subgênero apenas para se afirmarem como estudiosos, mas não têm as ferramentas muito bem estruturadas para se posicionarem como, como estudiosos de facto. Perdoa, Ricardo Pedrosa Alves, por essas minhas ideias. Não me vai considerar arrogante, não me vai considerar. Imagina. eh, Muito esclarecedor, eu acho. Você sabe não que percebi? muito esclarecedor, eu acho, o que você falou. Eu acho que a questão da negritude, claro, ela é vivida de forma diferente no caso brasileiro ou no caso dos Estados Unidos. Com certeza há uma diferença em relação ao escritor moçambicano, ao escritor angolano, ao escritor nigeriano, ao escritor africano em geral, né? Tem essa diferença porque, claro, notadamente, né, estamos num ambiente, o brasileiro e o estadunidense, de um racismo estrutural, né? Então, essa dimensão da valorização da literatura enquanto negritude aqui e nos Estados Unidos tem um outro papel, eu diria. Claro que tem que se Sim, equacionar isso. sim, mas também há um perigo, porque entra-se num campo dos paternalismos. Sim. Eh, ou seja, há uma situação em que dois ou três estudiosos de literatura africana de outra raça, não é? Para não citar a raça, procuram por dois ou três escritores de outra raça, não é? Que sejam da África e com um fim quase de apadrinhamento e diz que, olha, vem cá, porque você é bom e pronto, convida-o para Brasília ou convida para Lisboa e é aquele menino que anda num colo, não é? E eu sou muito refratário a essa perspectiva e de certo modo sou muito mal criado a esse tipo de iniciativas. Então estimo bastante a minha posição de escritor, mas de certo modo não quero ser confundido com aquele coitado e Uhum, aquele uhum. indivíduo, escritor É. necessitado de um certo apadrinhamento, porque não somos órfãos de literatura, somos apenas contribuintes de um edifício muito grande, muito ilustre, que é a literatura universal. Perfeito. Eu acho que acho que a gente poderia até ir concluindo a nossa conversa, né, por conta, quando você faz essas referências ao paternalismo, que no fundo tem um neocolonialismo ali, né, embutido, com certeza, porque estamos falando da biblioteca Sim, debaixo da sim. cidade, né, porque afinal de contas é esse livro que tenta ver Esse o livro livro também como está. denuncia isso, não é? Exato. Denuncia. Ver o E livro eu como espero que. Não percebi, perdão.
Não, porque o seu romance, o protagonista, talvez, do romance é o livro, no fim das contas, né? Esse ente, esse ser universal, no fim das contas, né? Da língua portuguesa, no caso, Sim, é verdade. É né? verdade. Você mencionou aí a professora Carmen Lúcia Tindó, nós a entrevistamos aqui já no canal. Eu vi a entrevista dela, eu vi a entrevista dela. Parece Uhum. que tem duas entrevistas, não é? Com ela só tem uma. A gente tem também com a Rita Chaves, com Há quem tenha duas entrevistas, mas eu vi a entrevista dela. Eu vi. o Nazir Khan também conversou aqui com a gente. Uma Sim. série de outros estudiosos aí também. Eu vi algumas entrevistas, mas são várias, são muitas. O Uhum. Ricardo Pedrosa trabalha freneticamente e de certo modo, é incansável nesta produção. E eu até estava a dizer cá comigo que tempo ele tem, que tempo ele dispõe para ler um livro de 400 e tal páginas, e, no entanto, há vários outros nomes também, não é? Claro. Que estão na lista É só não e dormir, pronto, Adelina. Só não dormir. É só é isso. verdade. Mas, querido, olha, agradeço muito a sua presença aqui. Falamos hoje sobre a Biblioteca Debaixo da Cidade, com o Adelino Timóteo, escritor moçambicano. Tem mais outros 3 livros publicados no Brasil e outros 2 para sair. Eles vão sair aqui pela mesma editora? Já tem editora? Vão sair, sim, vão sair pela mesma editora. Ah, que bom, Vão sair pela mesma editora. que bom. Recomendo, então. E o Cemitério dos Pássaros só tinha saído no Brasil e este ano vai sair em Moçambique. Os moçambicanos não conheciam este livro. Que bom, que bom, um grande livro. É isso. Te agradeço, então, É, Adelino. Foi ótima conversa. agradeço eu pela disposição do tempo e pela disposição de espaço nesse canal precioso e agradeço também a cortesia com que me tem tratado e Que é bom. algo memorável, difícil de esquecer. Tá certo, meu caro. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido e até semana que vem aí com mais outro livro. Um abraço. Abraço, até breve.